Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que tenha passado uma boa semana, né? Voltamos aos nossos estudos e hoje eu gostaria de continuar, né, no primeiro alicerce, tá acabando. Então, por isso, se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, coloquem lá no canal para que eu possa saber e tentar, né, proferir algumas coisas, que consiga ler para os senhores, tá? Então, vamos continuar ainda nesse volume, mas tá acabando, tá? Segundo as minhas escolhas, mas vocês podem, né, mandar mais sugestões de leitura pra gente, tá bom? Então, o ensinamento que eu escolhi hoje foi sermão. Então, vamos lá? Sermão. Como é do conhecimento de todos, desde os tempos antigos, sem nenhuma exceção, as religiões sempre se basearam em mandamentos, transmitindo-os através de sermões. Na Igreja Messiânica quase não se utiliza esse recurso, e os nossos membros sabem disso. Vou explicar isso. Levando em conta que algumas pessoas têm dúvidas a esse respeito, e também, no caso de alguém perguntar aos membros, estes poderão dar os devidos esclarecimentos. O objetivo da religião é fazer com que o ser humano se arrependa de seus erros, se modifique e passe a praticar bem. E para tal, é necessário eliminar as nuvens espirituais da alma. Quando esta se torna pura, a pessoa deixa de praticar más ações, torna-se íntegra e passa a fazer o bem em prol do próximo e do mundo. Os sermões são meios de purificar a alma através da audição, uma vez que os ensinamentos são ouvidos. Já a Bíblia, os sutras budistas e os ensinamentos da Umoto e de várias religiões, evidentemente são meios de purificação através da visão e do espírito da palavra. Nossa religião também se utiliza desses meios, mas o considera secundários, tendo o jorei como seu principal meio de purificação. Isso porque os métodos de purificação realizados por meio dos 5 sentidos são indiretos e naturalmente seus efeitos são limitados, já que se visa atingir algo invisível, como a alma através dos meios materiais. O jorei da nossa religião projeta a luz espiritual diretamente na alma, purificando-a, e seu efeito, portanto, nem se compara a dos métodos materiais. Isso também pode ser visto no que se refere às doenças. Mesmo aquelas que não são curadas após diversos tratamentos, são debeladas com facilidade em curto espaço de tempo com o nosso método. Assim sendo, como venho sempre dizendo, não somos uma religião, mas sim uma ultra-religião. Religião em japonês significa ensinamento do fundador e tem por princípio salvar as pessoas através do ensinamento. Todavia, em nossa religião, conforme já afirmei, os ensinamentos são considerados segundo ou terceiro recursos, pois transformamos as pessoas em indivíduos do bem por meio do jorei. Com ele, obtemos 100% de eficácia, poupando tempo e trabalho. Portanto, não seria exagero dizer que somos mais do que uma religião, visto que não encontrei denominação apropriada, chamei-a Igreja Messiânica provisoriamente, pelo fato de até hoje não ter existido uma salvação tão maravilhosa como essa. É inevitável que não exista um nome para ela. Creio que não há alternativa senão chamá-la de Luz da Salvação. 25 de agosto de 1952. Bem, eu escolhi esse ensinamento porque eu estava no meu curso, né, na faculdade messiânica, e surgiu esse assunto, né, de qual era a parte mais importante do culto. A gente estava falando sobre cultos, né, de não só da igreja messiânica, de outras religiões. E aí surgiu essa, né, cada um falou uma coisa, um falou jorei, outro falou oração, outro falou ensinamento, outro falou a palestra. Mas aí eu paralelamente estava lendo os ensinamentos e aí encontrei esse ensinamento que chamou atenção para isso, né? Para essa visão que o grupo estava tendo naquele momento.
E é interessante, né? Porque realmente, se a gente prestar atenção, o que mais importa na nossa igreja é o jorei. Não que os ensinamentos não sejam importantes, eles precisam ser lidos. Em outros momentos, Meixo Sama cita, né? Ele fala: leia quanto mais possível os meus ensinamentos, porque eles nos dão um norte, eles nos centralizam, ele faz com que os nossos problemas pessoais, as nossas dúvidas, elas se esclareçam através dos ensinamentos. É uma coisa que o Jorei, no momento, ele não vai trazer. Porém, o Jorei é universal, é universalismo, Meixo Sama fala que o jorei é um método de criar felicidade. É como se nós, quando recebemos o jorei, eliminasse as nossas máculas espirituais, as nossas dificuldades de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que ele até citou as doenças, né, que dificilmente são curadas pela medicina. Por quê? Porque ele cura no problema, na raiz do problema, né, lá no fundo, no âmago mesmo. Porque os remédios eles curam de fora para dentro. O jorei não, ele cura de dentro para fora. Então, se é problemas vindo de vidas passadas, de hereditários, de nossos antepassados, de qualquer natureza, é eliminado de dentro para fora. Começa limpando lá. Por isso que às vezes demora tanto para que algum problema seja resolvido. Quando eu falo doença, eu não estou falando só doença do corpo físico, estou falando também da doença psíquica, da doença espiritual, da doença que a gente não enxerga, mas que no fundo está lá, né? Está impregnado no nosso espírito, na nossa alma. Doenças que a gente cria, porque pensamentos ruins criam doenças, sentimentos maléficos nos causa doenças, atitudes erradas nos torna doentes. Então tudo isso tem a ver. Não tem só ver aquela doença que é diagnosticada cientificamente. Não, a gente fala de todos os tipos de doença. Então é importante que nós tenhamos como exemplo que a doença não é apenas na parte material, na parte física. Ela pode atingir vários campos, ela pode atingir... Nós, como somos espiritualistas, acreditamos muito na parte espiritual, então a gente acredita que também somos doentes. Sama cita, né, doentes psíquicos, vários ensinamentos dele, explicando, né, a incorporação, os encostos, e que para isso não aconteça a gente precisa evoluir. Como que a gente evolui? Recebendo jorei. De dentro, a limpeza vai vir de cima, né? Vem de Deus, passa pelo seu corpo, que passa pelo corpo do ministrante, que aí emana para o corpo de quem está recebendo. Isso é muito importante, tá? Mas não que não precisamos ler os ensinamentos, não que não podemos fazer as outras práticas. Aí teve umas pessoas que falaram da palestra nos cultos. É importante as palestras no culto também. Não é o primordial do culto é o jorei, a oração, mas é importante também. Por quê? Porque nos direciona. Vamos supor, tem uma tarefa para cumprir, porque a gente sabe que quando a gente cumpre em maior número, né? Quando a gente faz uma coisa com mais pessoas pensando naquela mesma coisa, naquela mesma ação, gera mais luz. Né? Nós já sabemos disso. Então, o culto, a palestra, quando ele direciona, vamos fazer uma tarefa, todo mundo, a mesma tarefa, no mesmo horário, no mesmo canal, vamos todo mundo fazer a mesma. Então, isso nos direciona, né? Então, cria-se mais luz mais proteção espiritual. Mas o primordial de tudo é o jorei. Então, não esqueçam de receber jorei. Essa pandemia veio aí, de repente, para a gente ficar mais introspectivo, mas pensando um pouquinho mais na nossa vida, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor. Então recebam, façam alto jorei, recebam mais jorei, ministrem mais jorei, aproveitem esse momento que vocês têm que ficar isolados, que temos que ficar isolados, para fazer essa reflexão e aproveitar para evoluir espiritualmente. Tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, até a próxima. Não esqueçam, hein? Qualquer sugestão, coloquem lá no canal. Beijos, tchau!